Oi, querida. Shalom, Bom, querido. Sim, apóstolo. Glória a Deus, glória. conseguimos. Amém. Ai, que bom, que bom. É, inicialmente, apóstolo, quero lhe agradecer, né, que gentilmente aceitou o convite e estamos aqui, então, numa live para falar sobre na verdade, o lançamento já foi lançado. Vamos falar sobre o meu livro, né, que acabei de lançar agora no domingo, aqui na nossa igreja, Comunidade Cristã, curando as feridas emocionais da infância. A gente vai estar falando sobre ele. Ó, chegou! Chegou aqui, E meu parabéns, Liana. Parabéns, maravilhoso trabalho. Parabéns pela tua dedicação, tua coragem em colocar esse conteúdo aqui no livro, né? Parabéns por tudo isso. E é um prazer, uma honra estar aqui contigo e a gente poder conversar desse assunto tão pertinente, tão importante para todas as pessoas, né? Na minha experiência, todo mundo tem que entender sobre esta questão da cura das feridas emocionais, principalmente aquelas que foram geradas lá na infância, gerando uma identidade distorcida, né? Um problema para toda a vida. Então, mais uma vez, parabéns por dedicar a estudar e também preparar esse material tão precioso aí para as pessoas poderem ter mais uma fonte aonde se alimentar, beber e saciar as suas necessidades, né? Ter as suas curas emocionais. amém. Antes da gente dar sequência aqui para a nossa fala, para quem não conhece, meus convidados, eu creio que a maioria conhece, mas se tem alguém que não conhece, a pessoa com quem eu estou fazendo essa live, ele é o apóstolo Estevão Wagner, apóstolo da rede apostólica, né? Ele mora distante daqui, eu sou aqui de Faxinal do Sul, o apóstolo é de Encruzilhada do Sul, né? E, Então, eu mas ele... Como? moro atualmente no, moro atualmente no Capão do Leão, Liana, do lado de Portas. Isso, Capão do Leão. Ele já veio várias vezes aqui na nossa cidade, já ministrou na nossa igreja, sempre é uma alegria muito grande quando ele vem aqui. E depois a gente vai estar falando, não sei se você se lembra, apóstolo, que na última vez que você veio, era aniversário da igreja, e na porta lá a gente parou, conversou, e você me falava sobre o seu livro, né? E você me fez uma pergunta, eu não sei se tu lembras. Você me perguntou, você nunca pensou em escrever um livro? Lembra? Tá aí. Olha, uma sementinha ali. Depois a gente vai estar falando melhor sobre isso. Mas então, seja muito bem-vindo, apóstolo. Seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande estar aqui. Com certeza vai ser uma live assim, com um grande diferencial aqui nesta noite com a sua presença. Então, cumprimentar a todos que entraram. Compartilhe essa live, compartilhe o aviãozinho ali para que o Instagram possa entregar, então, essa live para que mais pessoas também sejam alcançadas, que elas tenham acesso ao que a gente vai estar falando aqui nesta noite. Amém. Importante compartilhar aí, pessoal, por gentileza. Também estou aqui mandando um aviãozinho para todo mundo. Vou mandar de novo, porque a primeira caiu, então vou mandar novamente aqui. Uhum. Enquanto isso, apóstolo, pessoal, o apóstolo Estevão também é escritor e ele escreveu, e ele tem um livro maravilhoso que fala sobre a honra, é algo que transborda na nossa vida. Eu tenho aprendido muito e ultimamente tu fez uma nova edição, é isso? Estou com ele aqui, ó, Liana. Esse livro agora ele tá a segunda edição, ela é revisada e ampliada, né? Tem mais conteúdo e já tem sido uma benção, assim, a gente já tem realmente agora hoje à tarde mandei livros para o Mato Grosso, Rio de Janeiro, o pessoal todo Uau. tem sido uma benção. A gente tem o seminário também através do livro. Agora fizemos em Santa Rosa no mês passado. Foi uma benção mesmo. Esse livro é que o Senhor deu a graça para a gente escrever, tem abençoado muitas pessoas e resgatado esse princípio tão fundamental que é pouco ensinado, pouco entendido, pouco aplicado. Então, está aqui no meu Insta, né? Está ali na bio do meu Insta, tá o link se quiser adquirir.
vale a pena, tenho certeza que vai ser uma leitura que vai edificar vocês. Obrigado, Liliana, por lembrar. Com certeza, com certeza. Gente, eu já adquiri, né, desde a primeira edição, já presenteei pessoas, inclusive ele está lá na Holanda, seu livro está lá na Holanda, uma preciosa que entrou aqui, tá? Ela está com 4 horas com fuso horário adiantado, mas ela está aqui nos honrando com sua presença, a pastora Shirley, e a gente teve um encontro pessoalmente, nós nos conhecemos pessoalmente em Gramado no ano passado, e mais pastores, eu presenteei uma pastora de São Paulo, uma de Belo Horizonte e a Shirley lá da Holanda, ficaram encantadas. Então, realmente, pessoal, quem não tem o livro, aliás, quem não segue o apóstolo ainda, depois clica ali, segue ele, que ele faz lives, ele tem conteúdos extraordinários. E este livro, assim, é livro de cabeceira de cama mesmo, porque a gente tem muito que aprender. Pronto. Amém. Amém. Precisava, porque realmente faz muita diferença a gente entender sobre o princípio da honra, né? É verdade. É fundamental em tudo que a gente vai viver em Deus, tudo que a gente quer viver em família, em todos os ambientes que a gente convive, a honra faz toda a diferença, né? Por isso que eu botei até esse nome, honra, uma chave que muda atmosferas. Quando a gente avança das nossas vidas, portas se abrem e a gente consegue maximizar o nosso potencial, experimentando transformações de Deus incrível na nossa vida. Mas amém. Hoje nós queremos falar sobre o livro que tu escreveu, Curando as Feridas Emocionais da Infância, minha jornada de autodescoberta e transformação. Então a minha primeira pergunta para ti, Liana, sobre esse livro o que te levou a escrever o livro? Né? Tu disseste que aquela pergunta te instigou, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? Mas o que te levou? Por que tu escreveu o livro? Então, na verdade, apóstolo, eu nunca pensei em escrever. Nunca me vi como uma escritora. Alguém até um tempo atrás, lá nas primeiras formações de coach, tinha um colega que ele me perguntou se eu nunca tinha pensado em escrever um livro. Eu disse que não. Ele disse, mas eu te vejo escrevendo. Mas aquilo entrou aqui, saiu aqui. Esses dias eu estava recordando sobre isso. Mas, na verdade, foi um ponto, assim, um marco na minha vida, que foi em 2017, quando eu concluí meu tempo funcional, quando eu me aposentei como enfermeira, né, enfermeira do município, sou enfermeira especialista em saúde pública, concluí meu tempo de trabalho. Eu tinha a opção de continuar no cargo e tal, mas eu optei por sair porque eu sentia algo que gritava dentro de mim. Meu tempo lá tinha acabado. Enfim, muitos não acreditavam, até porque eu fui a primeira funcionária do município a ser contratada na área da saúde. Tem todo um histórico ali, até o ponto no livro, né? E, enfim... Mas, assim, eu estava numa insatisfação e eu creio, assim, que era já o próprio Deus trabalhando em mim. E aí eu resolvi me aposentar. Eu nem gosto, eu sempre digo, eu não gosto desse tema, porque... E assim, então passou aquele primeiro período, passou 1 mês, 2, 3, 4, eu viajei, descansei, organizei minha casa, quer dizer, eu saí daquela rotina do fazer e voltei para dentro de casa. E ali começou um conflito. Eu creio que tudo foi permissão de Deus, assim, para me despertar. Eu até falo sobre isso, que eu entrei numa crise de identidade. Porque eu não sabia mais quem eu era. Antes eu era enfermeira, a gestora da saúde do município, e agora eu me via em casa. E agora, quem eu sou? Eu não sou mais. Eu não me via mais, sabe, com o rótulo, o crachá da enfermeira, da gestora. E agora, quem eu sou? Eu assisti, assim, algumas, na época, acho que não tinha lives ainda, foi em 2017, mas, assim, alguns vídeos. E tinha uma profissional que já era coach, na época, assim, o coach estava bem em alta, abriu escola de coach, tudo quanto era parte, mas ela era uma coach séria. E eu lembro que ela perguntava muito, quem você é? Qual é o teu propósito de vida? E aquilo mexia muito comigo e eu me vi que eu realmente não me conhecia. E eu comecei a entrar numa crise de identidade. Eu comecei num período de introspecção, eu me isolei, entrei para dentro de mim mesma. E assim eu praticamente comecei assim, a me sentir entristecida, as emoções, assim, praticamente entrando num estado depressivo. E eu não
estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E isso, a dor me levou a mergulhar mais em Deus. E eu orava, eu lembro nas orações, eu perguntava, Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa segunda etapa da minha vida? E ali, eu orava muito, eu chorava, eu pedia para Deus, eu me via como muito jovem para me ver assim, tipo, assim, agora, o que eu vou fazer? E eu não tinha a menor noção do que eu só sabia que eu queria fazer algo para ajudar pessoas. E ali que entra a questão da primeira formação em coaching, eu recebi, acho que eu comecei a pesquisar no Note, no computador, sobre inteligência emocional, sobre depressão. Eu creio que foi por ali. Eu lembro que eu comecei a receber mensagens sobre coach, formação de coach, veio um convite para me fazer. E aí, como eu já acompanhava uma profissional que era, e aquilo chamava muito minha atenção, e eu fui ver o que era isso. E aí eu disse, uau, eu vou fazer essa formação, conversei com meu esposo, fui para a capital, né, para Porto Alegre, fazer uma formação. Chegando lá, assim, no primeiro módulo, eu me apaixonei e eu já identifiquei o que estava acontecendo comigo. Eu disse, meu Deus, eu não sou quem eu penso que eu sou. Quanta crença, quanta coisa. E ali comecei a mergulhar, assim, no autoconhecimento, e eu fui para fazer uma formação, eu fiz 16 formações, que toda a grade que a Febracis, ela oportuniza, que é o grau de Golden Belt, que é o grau máximo, que tu sai de lá, assim, com várias formações em várias áreas, inclusive com ferramentas, assim, para cura. E ali, então, apóstolo, eu passei quase 2 anos indo e vindo cada 15 dias, assim, eram 5 dias cada vez eu ia, ficava lá, retornava. E aquilo começou a mexer muito em mim. Eu mergulhei no autoconhecimento, buscando cada vez mais, li muito. Eu comecei a fazer tudo quanto era mentoria, eu comprava tudo quanto era livro que me indicava. Eu, realmente, nesses últimos 6 anos, eu mergulhei no autoconhecimento, na cura. E eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Só que tinha cada vez mais, porque lá na formação eu mexi, eu identifiquei, mas lá eu não fui curada. E aí, saindo da formação, num primeiro momento, eu me senti pior do que quando eu cheguei. Por quê? Porque eu identifiquei que eu só tinha mexido, cutucado a ferida, começou a sangrar, porque eu identifiquei, antes eu não sabia, eu era uma pessoa ferida, mas eu não tinha a menor consciência, e assim é com a grande maioria das pessoas. Eu tinha comportamentos que não combinavam com quem Deus tinha me feito para ser, né? Feria as pessoas à minha volta, porque uma pessoa ferida fere, não tinha a menor consciência, tinha comportamentos que diziam, mas de novo, eu não quero fazer isso. Mas eu não sabia que isso era consequência das minhas feridas, das minhas dores. E ali começa um processo, então, fiz no processo de coach, busquei, eu li, fiz muita coisa, e, consequentemente, isso me aproximou mais de Deus, porque eu entendi que uma das minhas áreas principais era a conexão com Deus. Embora eu já tinha, né, uma aliança com Jesus, né, tinha feito cursos, enfim, vários, toda aquela, como é que é o caminho dentro da igreja, os cursos e tal, mas faltava realmente viver o processo de cura, porque a mensagem que eu quero deixar, assim, muitas pessoas não identificam, elas não têm a menor consciência que são feridas e têm comportamentos que paralisam elas, vivem na procrastinação, na autossabotagem, vivem ciclos repetitivos e não têm a menor consciência e elas se acostumam com isso. Só que não é essa vida em abundância, lá de João 10:10, eu me questionava, mas que vida em abundância é essa? Por que eu não vivo a abundância? Porque eu tinha que fazer algo dentro de mim. Eu tinha que identificar, né? E viver esse processo. Bom, e aí começa então toda uma caminhada. E fazer tudo quanto era mentorias, tudo voltada com a palavra. Porque daí eu fiz uma mentoria no coaching emocional com o apóstolo Fernando Guilherme, que foi extraordinário. Depois eu fiz uma formação em coaching cristã, que aí nós pegamos então todas as ferramentas do coaching tradicional submetidas à palavra, aí foi extraordinário. Então cada processo ia despertando algo. E aí, numa dessas mentorias, Deus me conecta com pessoas estratégicas, eu creio que são as conexões de ouro, as conexões do céu, que Mike Murdock fala, né? No livro dele, Desígnio, ele fala das conexões de ouro, que são conexões que nascem no céu, nascem na eternidade, e que depois aqui na Terra a gente se conecta, que são conexões para que nós venhamos a cumprir com o nosso destino profético.
E uma delas foi a pastora Shirley, da Holanda, que Deus levantou. Ela, como minha amiga, minha intercessora, e Deus usou muito ela para ela resgatar a minha identidade, da forma como ela falava. Enfim, tudo isso eu relato no livro. A gente criou uma conexão, assim, uma vez por semana, às vezes duas, a gente se ligava, ela orava. E ela falava muito comigo. Quando eu não contava os meus problemas, ela chegava e me ligava e dizia, ó, Deus me mostrou que tu tá assim, assim, assim. Então, ela começou a ver qualidades em mim que eu não via. Deus usou ela de uma forma tremenda. E uma vez ela me disse, Deus manda te dizer, com tremor e com temor que Deus manda te dizer, tu vai escrever a tua história num livro. E eu disse, tá louca? Mas não, de jeito nenhum não me vejo, não. Deus manda te dizer. E assim, a apóstola, ela falou uma, duas, três. Na hora eu ficava assim, mexida e depois esquecia. E um dia foi numa live como essa, que a gente estava conectado, e tinha gente de várias nações, porque ela tem um grupo do Entre Elas, fazendo história, com líderes, pastoras e mulheres de várias partes do mundo, né? E aí, a gente estava fazendo uma live, e ela falando de mim, e ela dizia para as pessoas, essa mulher que vocês estão vendo aí, ela vai escrever um livro sobre o testemunho de vida. E aonde a voz dela não chegar, o livro vai chegar. E assim eu fiquei, não sabia o que dizer na hora. Aí, quando terminou a live, eu mandei mensagem para ela, eu disse, pastor, o que a senhora disse? O que era aquilo? Ela disse, eu só obedeci a direção do Espírito Santo. Amém. Nossa, assim, aí realmente mexeu. E aí, eu fiquei muito mexida. Passou uns 2 dias. E aí, eu denovei aquilo muito forte. E aí, foi um domingo à noite, a gente foi no culto. E naquela noite, naquele momento da oração ali final, um momento muito forte da presença do Senhor, eu orei e pedi, Senhor, se realmente é da tua vontade que eu escreva um livro, então coloca no meu coração, me mostra o caminho, porque eu não sei. Naquela noite, apóstolo, então, eu sonhei. Foi um sonho dos céus, né? Isso é sobrenatural, digo, né? Porque eu me vi escrevendo. Eu já me via com o livro e assim, escrevendo. Era uma coisa, assim, muito, muito forte. E realmente falando sobre as feridas emocionais que os autores falam, sobre as principais, que são 5, 6, e em cima de cada ferida eu contava a minha história. Aí quando eu acordei na segunda de manhã, eu fiquei muito impactada, eu disse, meu Deus, então é isso. E aí eu comecei a sentar aqui nessa cadeira, no meu escritório, e orar todos os dias, eu dizia, Senhor, este livro nasceu no teu coração. Agora o Senhor vai me orientar por onde que eu começo, o que eu vou escrever. E assim, apóstolo, foi tremendo, porque eu escrevi muito rápido. Cada vez que eu sentava aqui, eu convidava o Espírito Santo, e assim vinha, tinha coisas que eu já nem lembrava mais. Foi assim, muito, 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 muito especial. Depois, sim, eu passei por uns problemas, a parte mais fácil foi escrever. Depois, a questão da edição da gráfica, eu tive sérios problemas, atrasou. O cara da gráfica me roubou, eu paguei todo o serviço adiantado, ele não me entregou serviço, aí eu tive que começar tudo do zero. E aí acabei fazendo aqui perto da cidade aqui, e foi um serviço, assim, depois realmente alinhamos, assim, ficou perfeito. Aí nesse meio tempo, depois eu acabei dando mais uma revisada. Eu creio que eu até pensei que era uma pessoa séria, conhecia já a pessoa assim como profissional, mas infelizmente passei por isso, aprendi muito com isso também. Hoje eu sei todos os caminhos, né? E eu sinto que em tudo Deus estava trabalhando. O inimigo fez assim, ele se levantou de uma forma. Com certeza ele não queria que esse livro saísse. Tudo que tu possa imaginar aconteceu, né, de levantes, assim, e porque agora eu vejo, agora eu já consigo ver os resultados, de poucos dias que foi lançado, das pessoas que já compraram, que já leram, e os testemunhos que estão me dando. Então, para a honra e glória de Deus, hoje, então, aqui a gente já tem, então, o fruto de um sonho, que não nasceu no meu coração, nasceu no coração de Deus, e por uma pessoa que foi obediente, sensível a ouvir a voz de Deus, e eu fui obediente a ouvir, buscar a Deus. Eu realmente, hoje eu tenho aqui um livro físico, em seguida vai ter na versão e-book. E realmente eu creio que vai ser algo
que vai ajudar muitas vidas. Eu, inclusive, questionava Deus, mas por que a minha história? Eu sei que a minha história é uma história de rejeição, né, de muitas feridas de rejeição, fui ferida em várias, não só rejeição, mas todas as feridas que os escritores falam, citam, mas assim, tem pessoas, apóstolo, que foram muito mais feridas. Tem pessoas que sofreram abuso sexual, graças a Deus eu não tive isso. Tem pessoas que perderam pai, mãe. Tem pessoas que tiveram uma história bem mais grave que a minha. Mas sabe o que Deus me disse? É justamente porque a tua história parece tão comum, que não é comum porque te feriu, que muitas pessoas vão ler e vão se identificar com a tua história e vai trazer uma consciência sobre a vida delas, que elas também são feridas. Mas ao mesmo tempo vai trazer uma esperança, porque elas vão ver, bom, se a Liana conseguiu, também vou conseguir. Porque, na verdade, quem cura mesmo é Jesus. Ele usa pessoas, usa processos, mas quem cura é Jesus. Liana, você falou sobre algo muito importante, né? Que as pessoas geralmente não se dão conta que precisam de cura. Né? Eu trabalho com a questão da cura interior, com a libertação há mais de 20 anos como pastor. E hoje também tenho formação em coaching, uma pós-graduação também nessa área. E assim como tu também master coach, né, estudou tanto sobre tudo isso. Mas a pergunta é a seguinte, e eu acho que tu trazendo essa clareza, todos que estão conosco e que vão escutar depois também vão poder entender como foi para ti, se espelhar também na tua história e entender alguns caminhos, né? Então a pergunta é, qual o processo tu falou, né? Mas como tu descobriu ali, tu mesmo disse, né? Que ficou um pouco até impactado em descobrir que precisava de cura na tua alma. Então muitas pessoas elas têm essa dificuldade de identificar que precisam de cura. Então tu falaste que foi um processo, mas poderia assim pontuar para as pessoas e dizer, olha, segue esse processo. Por que eu te pergunto isso, né? O próprio Deus nos instruiu a nos conhecermos. Eu gosto sempre de falar, quando Deus chama Abraão e diz, vai para a tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus usa uma expressão no hebraico que para nós não faz muito sentido, que é a expressão lech lechá. E Deus diz, vai por ti mesmo. Essa é uma das traduções. Mas a principal é, vai até você mesmo. Ou seja, faça uma viagem para dentro de você. Te conhece. Porque se a gente não conhece as nossas mazelas, as nossas feridas, a gente não consegue resolver. E esse é o grande problema, na minha avaliação e na minha experiência. É a pessoa identificar as feridas que ela tem. Então a pergunta que eu te faço é como identificar essas feridas e se deixar trabalhar. Como que a Liana se deixou trabalhar, então, para que houvesse uma cura? Então, olha ali a Mirella, nossa amiga aqui da cidade, uma das líderes ali. Ó, livro extraordinário, me identifiquei muito com a tua história. Quem ainda não leu, leia. Por quê? Porque ali eu falo, né, sobre as feridas, 5, 6 feridas emocionais, e em cima dessas feridas eu conto a minha história. Por quê? Porque as pessoas vão começar a se identificar, porque elas não sabem que aquilo que um pai e uma mãe fez, que parece algo comum, mas que não é comum, fere a alma da pessoa, fere, então cria feridas emocionais. Como é que começou comigo, então? Foi justamente isso. Quando eu comecei a receber conteúdos, quando eu comecei a ler, quando eu assisti uma live, quando eu assisti uma palestra, quando eu assisti, por exemplo, lá no Moriá, uma palestra com a pastora Isenete Rodrigues, quando ela falou de uma forma tão intensa, tão profunda sobre rejeição, lá foi um start, assim, meu Deus, mas essa sou eu. Essa sou eu. Então, lá ela apresentava a forma, como que começa, né? Que às vezes, geralmente, começa às vezes no ventre da mãe, né? E aí pode acontecer também durante o parto e no decorrer da infância. E ali, aquilo foi assim, algo que me despertou, que acendeu uma luzinha. E aí eu voltei para casa e comecei a pesquisar. Eu sou muito assim, apóstolo. Onde eu vou, eu só assisto uma live, uma palestra, eu anoto tudo. E até eu aprendi que isso é o correto, porque em pouco tempo a gente esquece muita coisa. Então eu anotei, eu lembro que eu voltei para casa, eu fui digitar tudo aquilo. E volta e meia eu olho e disse, meu Deus, que conteúdo tremendo ali, né? Sempre parece que dá um startzinho. E aí eu comecei a buscar. Comecei a comprar livros e
E nas próprias ferramentas que a gente tinha no Master Coach, que é um nível mais profundo de cura, lá eu identifiquei uma situação, hoje eu estava lembrando sobre isso, uma situação que até então eu lembrava, mas assim, não tinha a menor importância aquilo, foi uma agressão física da minha mãe, onde eu sofri um evento de injustiça, que eu falo sobre isso no livro, né? O que é isso? É quando a criança ela apanha ou ela é xingada, ela leva um castigo por algo que ela não fez. E eu lembro que lá numa ferramenta, então a ministrante ela dizia, eu vou aplicar uma ferramenta assim, eu quero ver quem que lembra de uma história assim, que quando você lembra daquilo da sua infância, você sente muita dor. E quando ela falou isso, eu levantei a mão, porque aí vários levantei, a gente comentava o caso e ela escolhia assim, o mais complicado. E eu lembro que ela me escolheu para ir lá e fazer essa ferramenta. É incrível, porque quando eu relatei o que aconteceu, foi assim, eu lembro que eu tinha uns 10 anos, eu estava brincando no pátio, minhas irmãs mais velhas estavam lascando lenha, na época elas lascavam com machado, né, no interior, assim, né, muitos anos atrás, né, e eu lembro que a mãe estava por aí, chegou uma senhora lá, uma pessoa, e ela foi falar para a mãe da queixa de mim, que eu teria machucado a filha dela, assim, assado e tal. E lá a mãe disse que... não sei, eu não lembro do teor da conversa, eu só sei que ela disse para a mãe, se tu não bater na tua filha, eu vou bater. E quando eu vi que a conversa começou a pegar vulto, eu saí correndo. Eu já vinha do histórico de apanhar, de agressão, enfim. E a mãe pegou um pau daqueles de lenha que estava sendo lascado e me atirou. Porque, claro, com descontrole emocional, a outra pressionando, né, já com outros problemas, enfim. Nesse contexto, quando ela me atira, eu lembro que eu caio no chão, eu gritei e não lembro mais de nada. E quando eu contei isso lá, porque até então aquilo estava adormecido dentro de mim. Eu não tinha a menor consciência que aquilo ainda queimava dentro de mim, que era uma ferida aberta. Quando eu relato essa história lá, diante dos colegas, diante da ministrante, eu senti a dor exatamente no local que eu senti a paulada, nas costas. E eu comecei a chorar. Eu chorei tanto. E eu chorei tanto. Foi algo assim, passei a noite com dor. Por quê? Porque quando eu entendi isso estudando, que quando a gente relembra algo do passado, o nosso cérebro ele é atemporal. Ele não sabe se eu estou vivendo ou se é passado. Quando eu trouxe a memória aquilo, eu trouxe o quê? O sentimento. O choro, a raiva, a indignação, aquele evento de injustiça que feriu minha alma, porque eu não tinha culpa. Tanto é que dias depois a minha mãe soube que eu não era culpada. Então, isso foi um dos exemplos, e eu relato sobre isso, um evento de injustiça. Então, foram coisas, situações e ferramentas que iam me dando aquele start, eu ia me dando conta, ia estudando, comprava livros, aí fui estudar sobre as 5 feridas, as principais, e todas nelas eu me via. E aí eu disse, meu Deus, eu sou uma pessoa ferida, então até então eu não tinha consciência. Por isso que a palavra de Deus nos diz, né, meu povo perece por falta de conhecimento. E quando eu comecei então a ter esse conhecimento, e eu decidi, eu fui a fundo e tinha 2 opções, apóstolo. Não, isso eu não quero mexer, como a grande maioria faz, eu não quero mexer nisso, o tempo vai curar, e o tempo não cura nada, ele só potencializa, né? Mas eu, assim, eu tinha uma sede de ir a fundo e de descobrir. Eu tinha, né, como uma colérica, eu queria resolver tudo no dia. Só que eu fui entendendo que Deus é um Deus de processo, tem coisas que ele vai as memórias é como uma cebola, né? Ele vai tirando as de fora, até ir na mais profunda, lá no núcleo. Porém, ele só vai revelar coisas quando a gente está mais preparado, porque tem coisas que se ele revelar tudo, se o Espírito Santo revelar de uma vez, talvez a gente não está preparado para aquilo. Então, foi algo assim, muito profundo, assim. Então, eu mexi. Então, quando eu saio daquele processo, quando terminei todas as formações, eu estava muito mexida, estava sangrando. E aí que eu tive que a decisão, mas imagina se eu paralisasse ali, né? Mas não, eu decidi, eu mergulhei nas mentorias, eu fui a fundo, fui com ferramentas, né? Aí sim, como sendo uma cliente, uma coach ali, recebendo. E, claro, sempre com muita oração. Eu fiz várias mentorias com a doutora Ilma Cunha também, onde ela trabalha o resgate da identidade, que é extraordinário. E ali foi indo, aquela camadinha por camadinha,
né, rompendo. Eu lembro que numa das mentorias, com várias pastoras e várias partes, tinha 11 nações. E sempre assim, Deus nos conecta com algumas, né? E eu lembro assim que tinha uma que ela é movida no profético, assim, é impressionante. Hoje ela tem um ministério lindo em Gramado, que é a casa de Sunem, pastora Priscila, e ela sempre, às vezes ela parava, ela sempre abria, né, a ministrante ali, a coordenadora abria a mentoria e ela cantava um louvor, levava uma palavra, e às vezes ela parava, ela me olhava e dizia, olha, Deus manda te dizer, tu precisa romper. Tu precisa romper. E eu dizia, mas meu Deus, mas o que eu ainda preciso romper? Tinha coisa assim, então foi realmente um processo, pastor, apóstolo. Foi assim, com muita persistência, por isso que eu falo no livro, né, que a cura, às vezes, claro, se Deus quer, Ele cura tudo de uma vez, porque Ele é Deus. Mas, assim, Ele é um processo, porque a gente vai amadurecendo, Ele vai nos fortalecendo. Por isso que nós não vamos, sem Jesus, nós não vamos ter assim, coragem, não vamos ter persistência e não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Olha o Túlio, a Liliana querida, que saudade, parabéns pelo exemplo. O Túlio foi um colega do coaching. Prazer, Túlio, seja bem-vindo. Pois é, os meus colegas, acho que estão pensando, meu Deus, que reviravolta, porque eu era uma das alunas, acho que lá mais feridas, assim, que eu cheguei naquele estado, assim, com muita vitimização, muita autocomiseração, enfim, e realmente vivi um processo. E hoje, então, eu relato neste livro, né? Por isso que, reforçando ali, então, né, o que o senhor me perguntou, que você me perguntou, como que eu cheguei à cura? Foi um processo, com muito conhecimento, colocando luz sobre dentro de mim, me olhando para a minha história. Então, eu lia, por exemplo, sobre cada ferida, e aonde que eu me vejo aqui? E aí o Espírito Santo começava a me mostrar. Eu orava muito o Salmo 139, quando dizia, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa parte é tremenda. Eu orei, essa faz parte da mentoria que eu fiz com a Ilma Cunha, 21 dias orando esse salmo, todo ele, mas assim, com foco nessa parte aqui, para o Espírito Santo revelar qual é a ferida que ainda preciso identificar. O que está lá no oculto, lá no baú, na caixinha preta, lá no inconsciente, que eu ainda preciso trazer à consciência. Porque a gente só vai curar, né, apóstolo, aquilo que a gente identificar. O que nós não identificar, não adianta dizer, Senhor, me cura, mas curar do quê? Porque eu tenho que revisitar aquela lembrança, aquela memória, e eu tenho que, ali é um processo, eu tenho que ressignificar aquilo que aconteceu. E para ressignificar, eu preciso perdoar quem me feriu. E Muito ali eu bacana. tive que liberar muito perdão, muito perdão. Muito bacana te ouvir, Liana, porque mostra todo o trabalho, toda a dedicação, todo o estudo, toda a leitura. Buscou muito, né, para conseguir entender tudo isso. Às vezes as pessoas querem, como num passe de mágica, né, ver todos os problemas. Não é muita busca, dando a honra ao Senhor como deste, né, mas muita dedicação, muito trabalho, muita busca para que pudesse estar curada, né? Então eu queria te ainda até te dar uma oportunidade de citar. Eu vi no teu livro e tu coloca vários problemas que são padrões comuns na vida adulta que tem como base uma criança ferida. Né? Até pouco se fala sobre a criança ferida, mas na verdade o adulto é resultado daquela criança ferida. E a gente usa uma expressão que Satanás usa as pessoas, as circunstâncias, para ferir a identidade de uma pessoa e o seu destino. Né? Porque a identidade determina o destino. Então, se puder citar algumas coisas, acho que é bem importante para quem está aqui com a gente, poder ir se identificando, e essa live não ser só falar um pouco, mas também já ajudar as pessoas a poderem avançar um pouco, ser bem didático nessas coisas assim. Não sei se sobre isso, até para quem está com a gente, quem vai estar depois, poder ir se identificando e correndo atrás e buscando, né? E a propósito, né, pessoal? Já pense em adquirir o livro da Liana, compre e estude, busque para que você possa também te identificar e resolver os problemas.
que você tem enfrentado? Então, na verdade, apóstolo, os nossos padrões emocionais, quer dizer, os nossos padrões hoje, eles foram formados até os 7 anos de idade. Sim. A partir daí, nós só vamos repetir, recriar aquilo que nós aprendemos na vida adulta. Então, hoje, os adultos, aqueles altos e baixos emocionais, que a grande maioria das pessoas, né, acordam bem, daqui a pouco estão ruim, ou acordam ruim, daqui a pouco estão bem, daqui a pouco estão caídos de novo. Isso, então, é uma frase que eu tenho usado muito, que eu não sei de origem, não lembro de quem, mas eu tenho usado muito, é: o adulto que você é, fala da criança que você foi. Os resultados que você não tem ainda, tem uma origem, e está lá na infância. Então, quando a gente busca a raiz do problema, nós não estamos buscando culpados, mas nós estamos buscando a origem, a raiz do problema, e a nossa raiz está lá na infância, lá dentro daquele contexto, aquela família, que geralmente é dentro de uma família disfuncional. O que é isso? Aquela família onde o amor não é comunicado de uma forma efetiva. Né? Há muitos xingamentos, talvez gritos, há negligência, há abuso de autoridade, ou então a falta de limites, enfim. Já não é uma família funcional, ela é disfuncional, ela tem problemas nos relacionamentos, são pais que não conseguem se conectar com filhos, né? E crescem, então, aquelas crianças se vendo de forma distorcida. E é aqui que o inimigo entra nessa brecha, né? E o pastor Cote fala muito isso, que o inimigo entra nas brechas deixadas pelo pai e pela mãe para implantar a plataforma de rejeição na vida do filho. Por quê? Porque ele sabe que se ele implantar a semente da rejeição, aquela criança vai se ver de forma distorcida, e aqui eu já estou falando das consequências de uma criança interior ferida. Ela começa a se ver como alguém sem valor, como alguém incapaz, como alguém que não é bem-vindo, como alguém que não é pertencente, como alguém que não é amado. E ele cresce, passa por uma adolescência, vivendo uma rebeldia, e vai para uma vida adulta, você vem entrando numa crise de identidade, que é aquilo que eu vivi naquela fase da minha vida. E como era isso? Eu me via como alguém com lentes, como se eu usasse um óculos, né? O Fernando Guilherme falava muito das lentes, né? Como se eu tivesse um óculos distorcido e eu me enxergava de uma forma distorcida. Por quê? Por causa das palavras que eu ouvia na minha infância. Então, todas as palavras daquelas pessoas que exercem autoridade sobre nós, que é o pai e a mãe, professores ou alguma cuidador, influenciam diretamente nas nossas crenças e na nossa identidade. E eu ouvia muitas palavras negativas, né? Eu relato ali, inclusive meu pai me chamava de Lúcifer quando a gente ficava virado. Então, tu imagina. Então, assim, quebrar isso foi muito difícil, né? E quebrar espiritualmente também, né? E aí eu falo assim, ó, eu falo dos sintomas e eu falo de mim, de que como eu era na vida adulta, uma pessoa, então, que não sabia quem era, que acreditava que o seu valor estava no que ela fazia. Por isso que quando eu não sou mais enfermeira, não sou mais gestora, quem eu sou? Entrei numa crise. E agora, quem eu sou? Né? E, enfim, me vi então como alguém, quantas oportunidades, quanta entrega melhor eu podia ter feito, com um trabalho melhor, né? E problemas nos relacionamentos, eu tinha problema comigo mesmo, problemas, né, ferindo as pessoas mais próximas, né? Porque se uma pessoa é ferida, ela vai ferir. E aí com problemas emocionais, altos e baixos, e naquela gangorra emocional. Então hoje eu vejo assim, as principais características é a baixa autoestima, que não tem nada a ver com a aparência física, porque eu sempre andei no salto, sempre andei bem arrumada, mas internamente eu não sabia o meu valor, e a autoestima tem a ver com o valor. Então, quando as pessoas falam que a autoestima tem que se arrumar, a autoestima não tem a ver com isso, a autoestima tem a ver com o sentimento interno, da forma como você se vê. E eu me via como alguém incapaz. Embora eu sempre tive um bom cargo, mas eu podia ter feito melhor, porque eu não acreditava no meu potencial. Por quê? Porque o inimigo entrou lá nas brechas, lá na infância, aquelas brechas de pai e mãe, para me fazer me sentir incapaz, inferior. Aí eu cresci com medo, me sentindo insegura. E isso tudo são sintomas de uma criança interior ferida. Procrastinava, me auto-sabotava, deixava sempre para começar amanhã aquilo que eu tinha que começar. Os altos e baixos. Principal são os problemas nos relacionamentos.
né? E a boca fala do que está cheio o coração, diz em Provérbios. E aí a gente via, né? Quando eu era confrontada, eu já revidava. E assim, quando você olha para uma pessoa que está sempre com aquelas respostas alfinetando, pode ter certeza que é uma pessoa que está ferida. Então, pessoas que têm altos e baixos emocionais, problemas de relacionamentos, problemas de falta de confiança, pessoas inseguras que não se sentem aceitas, se sentem inadequadas onde vai, pessoas que se isolam, que muitas vezes elas acreditam que são depressivas, mas não é porque elas acabam se auto-rejeitando, porque a pessoa que foi rejeitada, em qualquer situação, ela acha que o outro está rejeitando ela. No trabalho, ela se sente rejeitada. Se ela foi rejeitada pelo pai, ela acredita que ela vai ser rejeitada pelo chefe também. Tudo de forma inconsciente. E tudo isso eu vivi até eu identificar e começar assim, né? Bom, vamos tirar essa máscara, vamos tirar esse rótulo, isso aqui não pertence para mim, isso aqui eu vou jogar na cruz. E assim eu fui, né? Então, é um processo. E eu creio que até o último dia, né, apóstolo? Até o último dia eu vou ser curado. Claro que aquela coisa, digamos que o grosso foi tirado, mas a gente até o último dia, porque todos os dias vai vir afrontas, todos os dias. Mas assim, como eu digo no final ali, o caminho eu já entendi. É não deixar que a isca de Satanás, que é a ofensa, entre na minha mente, que gere, né, os ovos aqui da serpente. Porque se eu acreditar, se eu alimentar aquela ofensa, se torna em ira, se torna em mágoa, mágoa vai para o ressentimento, e aí, quando eu vi, eu me perdi novamente. Então, o caminho já foi aprendido. E nós temos algo fantástico, é o Espírito Santo, nós temos Jesus que está ali, né, e ajuda. Hoje eu tenho esse entendimento, o que eu não tinha há 6, 7 anos atrás, né? Que por mais que venham lutas, por mais que venham as crises, por mais que venham as afrontas, ou alguém que venha rejeitar, eu sei que eu tenho um Jesus que eu vou lá, dobro meu joelho, eu entrego na cruz e a cura vem novamente. Eu não alimento aquele sentimento. E outra coisa que eu aprendi também, a cura, na verdade, é uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, uma metanoia. E eu vivia muito no passado, né? Porque a pessoa ferida, ela foca no passado, nas aquelas coisas que não deu certo, e fica remoendo, fica aqueles pensamentos recorrentes, que são as setas do inimigo, as batalhas na mente, né? Então, tudo isso eu fui trabalhando, né? Por isso que é um processo, não é assim, um estalar de dedos. Eu tive que mudar a minha forma de me ver, a minha forma de pensar e de sentir e me comportar. Porque pensamento gera sentimento e gera comportamento. Então, para mim mudar meus comportamentos, eu tive que trabalhar muito minha mente. Identificar todas aquelas crenças que me limitavam e criar novas crenças fortalecedoras. Eu ia para a palavra, eu tinha um caderno, eu escrevia, o que a Bíblia diz que eu sou? E eu tenho uma parte aqui no final que diz, como eu me vejo hoje, quem eu sou? Eu sou uma filha amada, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou herdeira das promessas, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou única e complexa, eu sou geração eleita, eu sou o sal da terra, e assim por diante. Eu comecei a criar novas crenças, repetindo, até minha mente entender que eu não era rejeitada, que eu não era o que o meu pai falava, que eu não era o que as professoras falavam, que a minha mãe falava. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Com muita persistência. Tinha dias que eu achava que eu não ia dar conta, e aí eu lembrava das promessas lá em Josué, seja forte, corajosa. Aí vinha a pastora Chile, ó, o Senhor manda te dizer, seja forte, corajosa. Agora ganhei aqui, inclusive lembrei, essa semana passada, essa correntinha dela e de mais duas preciosas ali, essa correntinha de presente pelo lançamento do livro, com um versículo ali, seja forte e corajosa. Realmente, assim, e eu tenho assim, ó, implantado essas verdades na minha mente. Porque o inimigo não vai deixar, né? Ele não vai deixar de existir. Ele vai vir sempre, todos os dias ele vai vir com as setas inflamadas aqui. Colocando situações, pessoas próximas para, tipo assim, tá, tu não tá curada nada, enfim. Mas eu lembro das promessas, quem eu sou. Amém. E aí, Muito forte, né, Liana? Muito forte tudo isso. A palavra é tão clara em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É tão interessante que a palavra nos dá
todo o caminho. E a gente precisa mudar as nossas crenças, né? Aquilo que a gente acredita, para que a gente mude as ações, porque as emoções determinam as ações que determinam os resultados. Então as pessoas querem diferente, mas para ter resultado diferente tem que mudar a ação, para mudar a ação tem que mudar a emoção, e para mudar a emoção tem que mudar a crença. Por isso que a palavra fala dessa forma, os paradigmas, o óculos, né? A cosmovisão que a gente tem, que determina tudo isso. Então isso é fundamental. Eu queria salientar, tu falaste que quando eu não era mais a profissional, olha como é forte isso. Eu gosto muito de um livro, né, que é Os Sete Segredos do Destino, do Mark Schroman, que ele fala muito claramente sobre isso. Às vezes as pessoas se firmam naquilo que elas fazem, e o que elas fazem, quem elas são. Só que o formato de Deus é diferente. Deus nos projetou de outra forma. Primeiro nós somos quem? Somos filhos, somos amados, somos especiais. E parte daí, essa é a premissa. Então, se eu sou filho, tudo que eu faço é pelo que eu sou. E tudo que eu tenho é pelo que eu faço e pelo que eu sou. Mas as pessoas fazem para ter, para ser. Então, eu sou daquilo que eu ganhei, que eu conquistei, pelo que eu fiz. E aí, esse problema de identidade na sociedade é muito forte. Porque as pessoas não sabem quem elas são primeiro, para depois elas fazerem, terem em cima disso. Então, quem é o fulano? O fulano é o doutor, é o advogado, médico, quer dizer, é o que ela faz. Ela tem tal, o carro tal, o cargo tal, mas isso não está falando de quem ela é. E quando eu entendo quem eu sou, seja o que eu fizer, mas eu faço dentro do meu propósito, da minha vocação, dos dons, dos talentos, então eu sou pleno naquilo ali. E agora eu estou fazendo porque eu sei quem eu sou e os resultados virão. Então, indiferente daquilo que eu faço, se eu realmente estiver fazendo aquilo que eu tenho paixão, aquilo que eu tenho chamado para fazer, eu vou ser muito bem sucedido e vou ser feliz. Porque tem muita gente que é feliz porque ela está fazendo algo que os pais queriam que ela fizesse, algo que as pessoas queriam que ela fizesse, mas não porque ela tem dons, talentos para isso. Tem um livro que me marcou muito, livros aqui, e eu gosto de falar que é o livro Maximizando o Seu Potencial, do Miles Monroe. Não sei se você chegou a ler esse livro. Conta a respeito de um homem que era o homem mais bem-sucedido da sociedade. Ele se sentia extremamente frustrado porque ele nunca fez aquilo que ele queria fazer. E ele estava tirando a vida já perto dos seus 70 anos, e um jovem salva ele ali no mar. E daí diz, como assim o senhor está tirando a vida? Ele diz, eu sempre fui frustrado na minha vida, porque não se conhecia, porque não estava fazendo aquilo que amava, fazia aquilo que queria, aquilo que tinha, aquilo que Deus tinha criado. Então, se a gente não tem comunhão com Deus, a gente nunca vai se encontrar. Olha, é que a nossa hora já praticamente foi, né? Eu tenho que encerrar antes que o Instagram derruba. Então, apóstolo, só para a gente finalizar, depois eu quero que o senhor encerre com uma oração, só para dizer para as pessoas que têm interesse, então, eu tenho o livro, tem o link aqui no meu Instagram, vai lá em Linktree, clica lá, vai aparecer, adquira o livro físico. Provavelmente, dentro de 15 dias, já vou ter o e-book também à disposição. Mas eu particularmente, gosto do livro físico. Eu gosto de riscar, escrever, depois ir lá olhar novamente. Então, para todo o Brasil, então, o link está ali. Para as pessoas aqui da minha cidade, tem aqui na Livraria Aquarela. E o livro que passa pelo correio está com um custo de R$ 48,95, já com frete incluso. É um valor bem significativo, aliás, valor acho que no preço justo, né? É um valor, tem um valor sentimental, é uma história de vida, é um testemunho, eu conto as minhas experiências traumáticas, mas também o caminho que eu percorri, a autodescoberta, né? E a minha transformação. Então, fica aqui, né, divulgando, então, o livro, realmente, eu creio que ele já foi consagrado ao Senhor, e as pessoas que têm lido já têm me dado testemunho do quanto Deus tem falado com elas. E assim eu desejo e eu decreto sobre a vida de cada um daqueles que vão ler. E aí eu posso, para finalizar, eu faço uma oração, então, consagrando este momento, para selar. Pessoal, todos a lerem, vai ajudar muito você a te encontrar
a descobrir se precisa de feridas, como ser curado, e com certeza o testemunho, o trabalho da Liana vai contribuir muito para a vida de cada um de vocês. Vamos orar então. Pai, eu te louvo pela vida da Liana, por todo o trabalho, Deus querido, que ela construiu nesse livro, e principalmente por tudo que ela experimentou, que o Senhor veio proporcionar para ela te encontrar, conhecer a tua palavra, conhecer pessoas que ajudaram ela a se descobrir, a entender que precisava de cura, de ser curada, Pai querido, e agora ser uma bênção para curar outras pessoas. Ela, sim, como foi curada, está pronta, apta para curar muitas pessoas. E por isso eu te peço, Pai, que o Senhor use essa ferramenta, que é esse livro, Deus amado, da Liana, para curar vidas, para restaurar, para transformar, e toque, como a palavra que o Senhor deu a ela, em pessoas que ela não pode tocar de forma pessoal, mas através do livro, através da sua história, as vidas são restauradas e transformadas. Eu oro e profetizo que, Senhor querido, milhares e milhares de pessoas serão tocadas, curadas, restauradas, libertas, curadas emocionalmente, e que vão compartilhar daquilo que o Senhor fez através dessa ferramenta poderosa, Deus querido, que é o livro. Abençoamos também o e-book, abençoamos, Deus querido, que chegue nas pessoas que o Senhor precisa tocar e curar, que o Senhor precisa fazer uma obra, e que não só recebam o livro, mas que leiam, estudem e recebam a ministração através da leitura, através do estudo daquilo que o Senhor colocou. E que a Liana também possa organizar muitas mentorias, ministrando e trabalhando com as pessoas e manifestando a tua graça. E que principalmente, Senhor, além do conhecimento que ela adquiriu e da sua experiência, o teu Espírito Santo fale com graça e toque, curando e restaurando cada vida que tiver esse material, que ganhar ou que comprar esse livro, e que o Senhor use através de todas as plataformas que o Senhor quer usar para as vidas serem curadas e transformadas. E assim, cada um que ouviu a live, que vai ouvir, Senhor, também seja tocado e que possa receber uma unção de cura, uma unção de libertação e de restauração na sua vida. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Gratidão, apóstolo, gratidão mais uma vez, tá? E que Deus lhe abençoe seu ministério, que também outras pessoas que chegaram posteriormente. O apóstolo também é autor do livro que fala sobre honra. Eu falei aqui, é um livro para a gente ter na cabeceira da cama, traz uma unção e assim é um despertar para a nossa vida. Então, quem não adquiriu ainda, quem não segue o apóstolo, corre lá e depois segue também adquira seu livro. Apóstolo, mais uma vez, vou encerrar antes que caia. Que Deus lhe abençoe e até a próxima, então. Um abraço. Abraço, shalom. Deus abençoe a todos. Tá, falou.